Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Júlia e esse aqui é o meu canal Jesus e Júlia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrita, se inscreva e já deixe o seu like, tá bom? O tema do vídeo dessa semana é a graça. Quero ler com vocês o versículo-chave desse vídeo, que se encontra lá no livro de Tito, no capítulo 2, e no versículo 11 e 12, que vai nos dizer o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Amém, gente? Fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Gente, no vídeo de hoje, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a graça de Deus. E eu tava vendo e eu percebi, né, que eu nunca tinha falado da graça de Deus, né? É algo tão importante e que eu nunca tinha feito um vídeo sobre isso, né? E eu vi essa oportunidade e eu queria falar um pouquinho com vocês, né? Ah, Júlia, mas o que é a graça de Deus, né? A graça é o favor imerecido de Deus aos homens, ou seja, é Deus dando um presente para nós, dando um favor para nós que nós não merecemos. Ai, mas Júlia, a gente não merece a graça de Deus. Não, gente, a gente não merece a graça de Deus. Quantas das vezes, né, a gente acha que até mesmo que Deus deve, né, alguma coisa para nós, que Deus tem que dar algo para nós, né, sendo que a gente é tão falho, tão pecador, tão errante, e a gente não merece nada, gente, a gente não merece nada, a gente não merece nada de Deus, somos tão pequenos, né, e eu tava pensando esses dias, né, como que Deus pode nos amar tanto, como que Ele nunca desistiu de nós, né, como que o amor dele pode ser tão grande para a gente, sendo que a gente erra tanto com ele, né? Mas isso, Deus já estava colocando no meu coração, né? Que é a graça de Deus, sabe? Se não fosse pela graça do Senhor, a gente não estaria aqui hoje, a gente nem estaria vivo hoje, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. A graça de Deus vem se mostrando desde a criação do mundo, né? Quando, por exemplo, Adão e Eva pecaram, né? Deus poderia ter extinguido já o homem, Deus poderia ter desistido já do homem, ter matado o homem e pronto, acabou, né? Deus não teria mais trabalho nenhum, não teria dor de cabeça mais nenhuma. Mas Deus foi lá, matou o animal, né? Pegou a pele desse animal, cobriu o homem, entende? Então, assim, essa é a graça de Deus. É um favor que a gente não merece, um favor, assim, muito grande, que não pode nem ser compreendido, né, por nós. Quantas das vezes a gente acha que a gente merece alguma coisa de Deus, que a gente é merecedor de algo? Não, a gente não é merecedor de nada, mas Deus vem lá com sua graça e Ele nos abençoa, Ele nos presenteia, né, porque a gente não é merecedor. E o maior exemplo da graça de Deus foi a obra de Jesus na cruz, né? Porque a gente vivia no pecado, a gente ainda vive, né? Mas a gente não tinha um relacionamento com Deus, a gente não tinha acesso a Deus, né? Por causa do pecado, o pecado colocava essa barreira entre nós e Deus. E a gente devia, assim, para Deus, né? O povo lá de antigamente, o povo do Antigo Testamento, né? Não tinha que matar um animal, um cordeiro, um pombo lá para poder pagar o seu pecado, né? Para oferecer a Deus e pagar o seu pecado. Então a gente tinha essa dívida com Deus, né? Imagina se até hoje, se fosse assim, se até hoje a gente tivesse que matar animal, né? Pra cada vez que a gente pecasse, a gente oferecesse a Deus, né? O quanto animal a gente não mataria, né? Então, assim, a maior exemplo da graça de Deus foi a obra de Jesus na cruz, né? Porque a gente era merecedor do castigo, né? E o Senhor foi lá e Ele pagou a nossa dívida. Ele mesmo se entregou. E Ele falou, não, você não vai ter que morrer, você não vai ter que morrer, você não vai ter que morrer pelo seu pecado, você não vai ter que morrer pelo seu pecado, mas eu vou lá. E Ele tomou, né, sobre si, né, o nosso jugo, todos os nossos pecados. Ele literalmente carregou o pecado do mundo todo, de todas as pessoas nas costas.
e falou, não, eu vou pagar essa dívida. Ele mesmo se ofereceu. Então essa é o maior exemplo da graça de Deus, gente. Se vocês pararem, né, pra pensar nesse sentido, pensando na obra de Jesus na cruz e pensando na graça de Deus, gente, olha o quanto isso é lindo, o quanto isso é lindo. Então, assim, sejam gratos hoje. E eu estou aqui apenas para lembrar vocês da graça de Deus, da graça de Deus, da graça de Deus. E claro que a graça de Deus não é uma desculpa, né, para nós ficarmos pecando, né, para a gente errar. Não é isso que eu estou querendo falar, mas devemos nos lembrar hoje e ficarmos gratos pela graça de Deus. Se não fosse pela graça de Deus, a gente não estaria aqui hoje, né? E, ai, Julia, mas o que a graça de Deus me oferece? A graça de Deus nos oferece tanta coisa. E eu queria citar alguma dessas coisas que a graça nos oferece. Primeiro, a graça de Deus, ela nos oferece o perdão dos nossos pecados. Lá em Efésios, no capítulo 1 e no versículo 7, vai nos dizer o seguinte: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Gente, o Senhor nos oferece o perdão dos nossos pecados. E além de Ele nos perdoar, Ele ainda esquece os nossos pecados, né? Imagina se, tipo, por exemplo, a gente pecasse e Deus, sabe, ficasse lembrando dos nossos pecados. Deus, sabe, Deus não se esquecesse. Então, assim, o fato de Deus nos perdoar e de Ele esquecer os nossos pecados, Ele apagar os nossos pecados, né, da sua mente, isso é a graça de Deus. Deus também nos oferece a reconciliação, né, que lá em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 19, vai dizer: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Gente, tudo gira, né? A nossa vida cristã gira ao redor da cruz, do que Jesus fez, né, na cruz por nós. Então, a reconciliação, né, como eu já tinha falado pra vocês, dos nossos pecados, né, do acesso a Deus, é por causa da graça de Deus para conosco. O Senhor, a graça de Deus também nos oferece a vida abundante, né? Lá em João 10, no versículo 10, né? Vai dizer que o diabo veio para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então a graça de Deus nos oferece isso, a vida abundante por meio de Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 12, 33, vai nos dizer o seguinte: vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acaba, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Então o Senhor, Ele nos oferece um tesouro eterno, né? Um tesouro lá no céu, pela graça de Deus para conosco. E penúltima coisa, né? Pela graça de Deus, que se encontra também em Lucas, no capítulo 11 e no versículo 13, que vai dizer: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ou seja, a graça de Deus também nos oferece o Espírito Santo na nossa vida, gente. O Espírito Santo. E a gente poder falar que o Espírito Santo habita em nós, sobre nós e está com nós, gente, é a melhor coisa que existe, né? Então a graça de Deus, ela nos oferece isso, né? Para que antes a gente poderia falar, né, que antes a gente não tinha nem o acesso a Deus, a gente nem tinha comunhão com Deus. E hoje a gente pode falar que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo habita dentro de nós. Gente, isso é coisa, né, que nós devemos ser gratos, mas isso só acontece pela graça de Deus. E por último, e não menos importante, lá em João, no capítulo 3 e no versículo 16, vai nos dizer o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
eterna. A graça de Deus ofereceu para nós a vida eterna, gente. Um lugar no céu para que um dia a gente vá morar com o Senhor. Então, além de o Senhor oferecer tudo isso para nós, além de a gente ser falho, pecador, errante, o Senhor ainda quer que a gente more com Ele. O Senhor ainda quer que a gente passe a eternidade junto com Ele, gente. E não existe coisa mais linda, gente, do que a graça de Deus. Então é só um pouquinho que eu queria falar pra vocês, um pouquinho que eu queria demonstrar pra vocês o que é a graça de Deus, né? Porque às vezes a gente tá vivendo, né, a nossa vida cristã e a gente não para pra pensar sobre a graça de Deus, sabe? Então, fique feliz hoje, seja grato a Deus hoje pela graça de Deus. Então, a graça de Deus vem se mostrando desde a criação do mundo, sabe? Desde a obra de Jesus na cruz, desde a obra salvadora de Jesus na cruz, né? Para cada um de nós, né? Então, fiquem com essa mensagem no coração, né? Que a graça de Deus é Deus dando o maior tesouro, né? Para nós, o maior presente aos que menos merecem, que são cada um de nós. Então, fiquem com essa mensagem no coração de vocês. A graça de Deus, a graça de Deus. E pra finalizar, né? Em 2 Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 7, vai dizer: mas ele me disse, minha graça é suficiente a você. A graça do Senhor nos basta para vivermos. E é exatamente, né, o versículo-chave que a gente leu hoje, né? Que a graça de Deus, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Então, a gente, resumindo, a graça de Deus é tudo, né? Se eu fosse ficar falando aqui, ia falar infinitamente. Então, a graça de Deus é tudo para nós e ela é suficiente para nós. Posso fazer uma oração por você? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais este vídeo. Pela vida dessa pessoa que está me assistindo, Jesus. Oh, Deus, obrigado, Pai, pela sua graça, Jesus. Hoje falamos um pouquinho dela, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por ter enviado seu filho, Pai, ali naquela cruz, Senhor. Oh, Senhor, nós não merecíamos, Pai, mas o Senhor entregou o seu próprio filho, Senhor, para morrer por cada um de nós, Senhor. Nos ajuda a ser grato, Pai, pela essa graça, Pai, por esse favor, por essa bênção, por esse presente, Pai, que nós não merecemos, mas o Senhor nos oferece um pouquinho dela, Pai, todos os dias, Senhor. Muito obrigada, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Espero que Deus tenha falado no seu coração. Já se inscreva, compartilha, deixa esse like e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Um beijo.